Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu acabei de fazer o vídeo do que eu achei na Sauber, né? Fiz a comparação dos seus pilotos e tudo mais. E agora vou falar da nossa querida Williams, tá? Vou falar aqui, lembrando, né, que eu vou falar o que eu achei. Vou comparar os dois pilotos, né? Quem ficou à frente de quem e tudo nas qualificações de corrida, tanto a corrida normal quanto a corrida sprint, né? Seja qualificações, seja corrida, né? E falar o que eu achei de cada piloto e da equipe como um todo, né? Então, enfim. Bom, vamos lá, né? A Williams é o seguinte, né? Albon e Sainz, né? Uma dupla que eu queria muito conversar com vocês. Eu quero lembrar aqui mais uma vez a vocês. Agora lembrar você aqui é o seguinte, é minha opinião, né? Posso estar errado e tudo, né? Posso estar errado, mas posso estar certo, né? Então é isso aí que eu tenho a dizer para vocês, tá? Vamos começar com a Williams. Bom, vamos lá. Em quali de corrida está 8-6 a favor do nosso querido Alexander Albon, tá? Em corrida está 10-4 para o Alexander Albon, tá? O Albon tem 10 corridas à frente do Sainz e o Sainz tem 4 corridas somente à frente do Albon, tá? Em quali, em sprint está 2-1 até o momento para o Albon, tá? Da mesma maneira está nas corridas de sprint, né? Terminando na frente, está 2-1 para o Alexander Albon, tá? E o Alexander Albon nesse momento está em 8º lugar no campeonato e está com 54 pontos, enquanto o Carlos Sainz está com 16 pontos e está em 16º lugar. Eu queria falar aqui com vocês sobre o Alexander Albon. É o seguinte, né? Eu acho que é justo a gente dizer, talvez eu fale até de uma maneira assim, onde mencione também o Sainz nessa questão, né? Eu acho que é justo dizer que talvez fosse o duelo mais esperado dessa temporada, né? Primeiro, pela forma como o Sainz saiu da Ferrari ano passado. O Sainz ano passado, para quem talvez não saiba, foi demitido da Ferrari antes mesmo da temporada começar, porque o Hamilton ia pilotar na Ferrari esse ano, 2025, e o Carlos Sainz é que foi demitido, né? E muitas pessoas, logicamente, criticaram a decisão da Ferrari, e esse cara, eu me incluo, tá? Em um desses caras, tá? Que criticaram a decisão da Ferrari, porque não via lógica nesse sentido, né? Trazer o Hamilton e tudo, meio que, enfim. A gente vai conversar mais do Hamilton mais no final, quando a gente for falar da Ferrari. Mas enfim, o que eu tenho a dizer sobre o Sainz é que foi feito todo um drama, né? toda uma negociação e tudo, né? Logo de cara, Red Bull, Mercedes recusando ele e tudo mais, essas coisas todas. Ficou muito especulado que ele fosse para a Alpine ano passado, ficou muito especulado que ele fosse para outras várias equipes ano passado, e ele era a joia de ouro no ano passado, né? E aí acabou ele indo para a Williams. Eu achei uma decisão acertada porque eu vejo o potencial da equipe Williams, né? A Williams não é mais aquela equipe gerenciada por aquela lixo de mulher, a Claire Williams, né? Não é por ela ser mulher, né? Mas é porque ela... eu acho que ela não saberia gerenciar um carro de paçoca, ela não teria capacidade de gerenciar. Ela não tem a habilidade do pai dela, do Sir Frank Williams, para gerenciar uma equipe de Fórmula 1. E a prova disso está em como o senhor, ou como, em como a atual direção da Williams encontrou a Williams, né, em frangalhos, né? Muitas peças ali no Excel, né, registradas ali no Excel e tudo, essas coisas todas, né? Então acho que para mim isso mostra muito o lixo de gerenciamento que foi com a Claire Williams até ali 2018, 2019, enfim, né? Mas enfim, mas aí beleza, né? Aí a Williams é uma equipe com muito potencial e tudo mais, né? E aí veio o Albon, né? E aí esse ano o Sainz ele veio, né? Todo mundo esperava que o Sainz ia dar uma surra no
no álbum, porque o Sainz, todo o tempo que ele esteve na Ferrari, ele sempre tomou uma do Leclerc, né? Eu sempre deixava muito claro que o quanto o Sainz era inferior ao Leclerc, né? Muito embora eu achasse o Leclerc nas ocasiões muito menos inconsistente, né? Enquanto o Sainz era sempre mais consistente do que ele. E aí todo mundo, quando o Sainz foi anunciado pelo Williams, todo mundo pensou assim, coitadinho do Albon, ele vai levar uma surra do Albon, né? E olha o que o Albon está fazendo. O Albon até agora se impôs em todos os quesitos aonde ele tem que se impor, né? E eu, aqui entra uma opinião pessoal minha, né? Não estou dizendo que eu estou certo nem nada, mas para mim, o Sainz mostra o porquê que nem Mercedes, nem Red Bull e nenhuma outra equipe, como McLaren, por exemplo, quiseram ele. A própria Ferrari quiseram ele, né? Porque é um piloto que se adapta, é aquele tipo de piloto que infelizmente tem uma limitação que se chama carro. Eu acho que existe uma grande diferença daquele piloto que tem um potencial para ser campeão e tudo mais, do que aquele piloto que está ali mais para compor um grid, né? Eu sempre achei o Carlos Sainz um fenomenal piloto, mas nunca vi ele com esse pedigree. Nunca vi. Nunca achei ele com esse pedigree todo, como as pessoas insistiam em colocar ele, né? Na verdade, teve um período passado que eu tive o nojo de ver, eu queria desver aquilo lá, eu queria esquecer aquilo lá, mas até hoje tenho pesadelos com aquela imagem de gente comparando o Sainz com o Schumacher. Eu quero ver se a Sainzettes, né, como se diz, né, tem esse pensamento hoje em dia. Quero ver se as pessoas como um todo têm esse pensamento hoje em dia, né? E aí o que acontece, né? O Sainz falou de adaptação e tudo mais, assim, mas o que, e coisa e tal, que é necessário 10 corridas para se adaptar muito bem e tudo mais, assim, mas o que, coisa e tal. Já se passaram 14 corridas. 14 corridas, né? E na minha opinião, nada me tira da cabeça, a não ser que haja algum fundamento de um outro raciocínio muito mais qualificado do que esse meu, e que tem vários, tá? Tem vários. Aqui é uma opinião mais de um fã e tudo mais. Mas para mim o Sainz é aquele piloto de uma equipe só, né? Aquele piloto que precisa de um carro X, de um carro específico para o seu estilo, para poder conseguir andar de uma maneira mais rápida. E quando você tem pilotos, como eu falei há pouco, com um grande potencial para ser campeão, ele consegue colocar um carro dianteiro, colocar um carro traseiro, colocar um carro com suspensão mais macia, suspensão mais dura, que tenha uma tendência a sair mais de dianteira, sair mais de traseira, na entrada da curva, na saída da curva. Um piloto com potencial para ser campeão, ou que é um campeão, ele se adapta a N tipos de carro. E pilotos do nível do Sainz não se adaptam. É por isso que as pessoas não veem o Sainz como um campeão. Eu não vejo o Sainz sendo campeão, gente. E acho que esse desempenho dele na Williams é o porquê que eu acho isso, né? E não que o Albon seja um grande piloto. Ele é um piloto que levou uma surra do Verstappen em 2020, né? Então eu particularmente falando, acho que para mim é muito mais uma questão de amadurecimento do Albon, do quanto ele melhorou de 2020 para cá, né? Porque o 2020 do Albon é uma tragédia anunciada. Eu acompanho a Fórmula 1 há muitos e muitos e muitos anos e vi todas as temporadas do Alexander Albon na Fórmula 1 e eu falo para vocês que 2020 dele foi um lixo, né? Então eu, na minha opinião, penso assim sobre o Sainz, né? É isso que eu particularmente penso sobre o Albon e sobre o Sainz, né? Eu acho que para mim o Sainz é um piloto muito bom, mas muito limitado, que precisa de um carro ao seu estilo perfeito de pilotagem para conseguir fazer frente a grandes pilotos, como Leclerc, por exemplo, né?
foi nos seus anos de Ferrari, que foi com o Lando Norris nos seus anos de McLaren, né? Porque o Sainz já só teve peneira também. O Sainz teve como companheiro Leclerc, o Sainz teve como companheiro o Norris, o Sainz teve como companheiro Verstappen, o Sainz teve como companheiro o Hülkenberg. Todos esses caras estão lá em cima, né? Então eu acredito que é muito mais uma questão e claro que a gente também tem que ser justo também, né? Quem vê esses resultados aqui, né, parece até que o Sainz leva esses números muito por conta da sua mediocridade e por competência do Alexander Albon, mas também tem questões de azares que a gente tem que ser mencionados. O Carlos Sainz tem tido azares, né? O Grande Prêmio da Áustria, por exemplo, é um exemplo disso, né? Ele largou, salvo engano, acho que ele largou à frente do Alexander Albon naquela ocasião e aí acabou tendo problemas, né? Então, assim, em muitos momentos assim, o Carlos Sainz teve muito mais azar também, né? Mas, para mim, não tiro a minha conclusão de que ele é um piloto que tem um teto e que o teto dele que ele já encostou no teto dele, né? E o Albon também, tá? Não é que o Albon esteja fazendo melhor que o Sainz, que seja um potencial um piloto competitivo de campeão, nada disso. Para mim também é outro piloto para compor o grid, né? Para ter desempenhos muito bons também e tudo, né? Mas eu não boto fé que nem ele, nem o Sainz algum dia consigam ser campeões, a não ser que tenham uma McLaren de 2025 nas mãos. E que eles dois somente sejam nas disputas. Mas se for pela meritocracia deles dois, nenhum deles tem essa ousadia, né? Assim, tem esse calibre para ser campeão mundial. Com todo respeito aos dois e tudo, mas eu não vejo nenhum dos dois sendo campeões, tendo um carro inferior e tudo mais, e com condições para disputar título. Não vejo esses dois sendo campeões em nenhum momento, tá? Então isso é que eu particularmente penso, né? E sobre a Williams, né? A Williams, eu não tenho muito o que dizer da Williams. Acho que a Williams ela já jogou já os pratos na mesa, já, né? Dizendo que não está desenvolvendo nada mais nesse carro, né? Que está utilizando tudo que pode no regulamento do ano que vem e tudo, né? Eu acho uma solução inteligente, né? E claro que isso também se reflete também no campeonato, né? A Williams hoje é uma equipe que não está lá bem assim, né? Está ali, né? É uma das melhores em posições, mas ela está no modo avião, né? Logo as equipes podem chegar nela e tudo, porque ela começou o ano muito bem e tudo, mas aí ela foi degringolando, né? E acho que a metodologia do James Hollis de liderar a equipe é exemplar, né? Acho que o que ele faz para a Williams, de fazer a Williams voltar a ser uma equipe grande, para mim, acho que tem todo o meu voto de confiança, porque é uma equipe que eu gosto muito, né? Que é a Williams, né? Uma equipe que eu cresci vendo ela sendo uma equipe gigante, né? Não me conformo jamais em ver ela disputando por migalhas, né? E tudo, né? É uma coisa assim que eu não consigo me conformar, mas é isso que eu particularmente penso da Williams, né? Uma equipe que está indo pelos caminhos certos e tudo, mas está indo no modo, está indo com a barriga, né, que fala, né, está empurrando com a barriga esse campeonato, porque mas é justamente pelo risco que eles próprios se colocaram de investir total no ano que vem com o novo regulamento, né. E acho que para mim a Williams é justo dizer também que a Williams sentiu também a fisgada pós Grande Prêmio da Espanha, onde aconteceu uma troca ali de regulamento, né, onde ajustou o ajuste, onde proibiu as asas flexíveis, né, reduziu ainda mais os limites das asas flexíveis, né. Então acho que a Williams para mim foi muito cúmplice desse lance, e acho que foi uma das equipes que talvez mais sentiram isso, né. Então é isso que eu particularmente penso sobre nossa querida Williams, né. Então é isso aí, pessoal, é a minha opinião sobre, tá? Então é isso aí que eu praticamente penso sobre a nossa querida Williams, sobre os seus pilotos e sobre a equipe como um todo, tá? Como eu falei, posso estar certo, posso estar errado, claro, né? Mas é a minha opinião, né? Acho que é importante sempre destacar este fator aqui para vocês, né?
Então é isso aí, senhores. Um fortíssimo abraço a todos. Falou e é nóis.